gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Isabelle e esse é mais uma Volante Literária. São exatamente 7h51 da manhã. Eu não fiz roteiro pra esse vídeo, eu não tive tempo de respirar essa semana. Eu só sei que eu vendi minha alma pra faculdade e eu não tenho tempo pra mais nada, então esse foi o tempo que eu arrumei pra fazer o vídeo. Eu não fiz roteiro, é só uma reflexão sobre uma coisa que eu venho pensando e constantemente eu venho ouvindo pessoas falando sobre isso. Isso me incomoda bastante, então eu resolvi falar. Há poucas semanas atrás eu estava assistindo um vídeo no canal do Márcio, do Leitor 97, onde ele falava mais ou menos sobre resenhas. O que era resenha para ele e o que ele julgava ou não importante colocar numa resenha. E no meio dessa discussão, ele falou que sentia que em alguns livros que ele lia, ele não tinha o que falar. Que alguns livros eram meio que só para entreter. Não sei se esses foram os termos exatos que ele usou. Se eu não me engano, foi basicamente isso. Que alguns livros ele conseguia tirar coisas e ele conseguia explorar o suficiente para ter conteúdo para uma resenha, e em outros ele não conseguia. E eu respeito a opinião do Márcio, eu entendo o que ele quer dizer, mas eu não concordo. E eu deixei nos comentários para ele falando sobre isso e eu vou explicar por que eu não concordo. Na faculdade de letras a gente tem uma matéria chamada teoria literária. E quando eu entrei na faculdade, a minha primeira professora, em alguma das falas, claro que eu não vou lembrar exatamente o que ela disse, mas basicamente ela menosprezou um livro best-seller porque era best-seller. E aí teve aquela comparação entre a alta literatura e os livros que são feitos para vender. É claro que existem grandes obras da literatura que têm uma preocupação muito grande com a forma. E quando eu falo forma, me refiro ao estilo do autor, a escolha de palavras que ele usou para poder chegar no resultado que ele quis, para poder passar uma mensagem. E há figuras poéticas também, imagens, tem obras que você pega, que você olha, que você fica, meu Deus, que imagem bonita, que coisa linda e não óbvia que esse autor está dizendo nesse texto. Que nem, por exemplo, se você pegar A Revolução dos Bichos. É um livro curto, você lê sem saber nada sobre aquele livro, sobre aquela história. Você vai achar que é uma história de uns animais que se revoltaram, se rebelaram e resolveram criar um novo tipo de organização social para eles. Através de um novo sistema, tentaram conseguir melhores condições de vida. Você pode achar que é só isso. Ou se você tiver um pouco de estudo, vai ver que é um livro que está falando sobre o socialismo, sobre o comunismo, sobre Stalin. É um livro que está falando sobre os bolcheviques. Um livro incrível que, através da figura de animais, mostra tudo o que deu errado naquele movimento. É uma crítica muito forte. Então, sim, é um livro excelente, é um livro incrível. Dá pra você ter discussões, assim, infinitas sobre ele. Mas eu não acho que esse livro é melhor nem pior que um livro da Meg Cabot, por exemplo. Eu cresci lendo os livros da Thalita Rebouças e da Meg Cabot. E sério, se eu não tivesse lido aqueles livros, se eu não tivesse começado lendo tudo por um popstar, tudo por um feriado, tudo por um namorado, O Diário da Princesa, A Mediadora, hoje talvez eu não gostasse de ler tanto quanto eu gosto. Como eu já disse, eu entendo que são formas diferentes. Se você pegar um livro da Thalita Rebouças, vai ser uma história, vai ser uma narração simples, ela vai contar uma história. Ela não vai utilizar as palavras dela para poder colocar símbolos e para poder passar mensagens escondidas e para fazer você refletir sobre um problema social. Não, ela não vai fazer isso. A narração daquela personagem vai ser cheia de reflexões pessoais, de crises existenciais, de dúvidas sobre o período da vida que aquela personagem tá. Mas isso não menospreza o valor do livro. E eu não tô dizendo que foi isso que o Márcio disse. Estou dizendo que foi uma coisa que me fez pensar sobre quando as pessoas, principalmente pessoas que estão na faculdade, tentam tirar a importância do livro best-seller, do livro infanto-juvenil, do livro de fantasia. Respeito a opinião, quem não concorda com isso. E mais uma vez, eu não estou falando que ele disse isso, falando que foi um gancho para eu poder pensar sobre essas pessoas mais radicais. Tanto que eu deixei nos comentários lá e ele falou que, nossa, realmente eu não tinha pensado por esse lado, vou tentar passar a pensar assim agora. Esses livros mais descritivos, com uma narrativa mais simples, que só se preocupam em contar uma história e não com a forma como a qual a história é contada, esses livros são muito importantes. E às vezes ler um livro desses é a diferença entre você gostar de ler ou não. Ninguém vai começar a se interessar pela leitura lendo Dostoiévski, ninguém vai entender. Pelo menos é o que eu acho, não foi assim comigo. Eu demorei muito tempo para conseguir, de fato, pegar algum livro clássico e ler. E até hoje alguns livros eu ainda abandono. Não são livros que dialogam comigo, sabe? Não são livros com uma linguagem que dialogam comigo. Às vezes o assunto também não dialoga comigo, embora eu entenda da importância. Então, eu acho que se um livro está chegando em alguém, qualquer livro, seja um quadrinho, seja uma biografia, seja um livro infanto-juvenil, seja um livro de autoajuda, se ele está chegando em alguém e se ele está fazendo a pessoa ler, para aquela pessoa o livro tem uma importância. A forma pode não ser rebuscada, mas aquela história vai fazer a diferença na vida de alguém. Como todos os livros que eu li até eu entrar na faculdade, até eu pensar e entender o que eu queria fazer na faculdade, fizeram para mim, fizeram toda a diferença. E foram um degrau para que eu gostasse de ler outros livros e para que eu me interessasse por livros que me fazem pensar, por livros que não tem a mensagem assim entregue para mim, que eu tenho que refletir, que às vezes tenho que procurar na internet.
tenho que procurar pelos significados para entender. Então eu acho que tudo é um degrau. Não que você não possa chegar e ler um livro clássico super aclamado que você não vai entender. Não. O interessante sobre o processo de ler é que é muito pessoal. Mas eu tô dando uma opinião sobre como foi pra mim. Como eu fico chateada quando eu vejo pessoas menosprezando livros que não são livros clássicos, sabe? Enfim, espero que tenha ficado claro. Lembrando que eu não fiz roteiro nenhum, que eu estou atrasada, que eu já deveria ter saído de casa, mas tudo bem. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para receber os próximos vídeos. Se você gostou, se você tem alguma coisa para acrescentar para essa discussão, ou se você não concorda, deixa aqui nos comentários que a gente vai conversar muito sobre livros. Entrem nas redes sociais do blog também. Eu vou deixar o link do canal do Márcio e o link de todas as redes sociais do blog aqui embaixo. A gente se vê semana que vem. Beijo e até a próxima!